Fala galera, boa noite, tudo certo com vocês? Tudo certinho? Como é que vocês estão aí? Voltamos aí com o canal, mais um vídeo, né? Para falar um pouquinho, pessoal, da Europa, né? No final do século XIX, o que estava acontecendo, o que estava pegando lá. Certo? É bom entender que naquele contexto do século XIX, né? A Europa estava passando por uma série de mudanças, né? E transformações. Certo? Então, a modernização acontecendo, o nacionalismo, o imperialismo, né? O Estado ele vai acabar se construindo de uma forma mais robusta e eficiente, né? A burocracia, como diz lá o Max Weber, né? Nos seus estudos sobre a Alemanha. A indústria ela vai começar a se mecanizar e se desenvolver também, tá? E claro, o nacionalismo exacerbado vai gerar o que a gente conhece aí como imperialismo, tá, galera? Então esse é o contexto aí do imperialismo da Europa dominando a Ásia, a África e influenciando bastante aqui na América, tá? Bom, esses avanços tecnológicos, pessoal, eles vão partir em vários campos importantes, tá? A eletricidade, por exemplo, né? A própria indústria, o telégrafo, posteriormente depois ali o rádio, tá? Os motores a combustão, a diesel, tá? Então, esses são os avanços tecnológicos, né, que vão ser observados nesse contexto aí do final do século XIX, certo? Então, a gente pode dizer que a Europa, não como um todo, tá, pessoal? A Europa, nesse momento, ainda era bastante rural, tal, mas o processo de industrialização é um momento em que as portas desse processo de industrialização, eles não voltam mais, né? Não existe mais retorno para isso. Então, a Europa caminha para o avanço sim, industrial, certo, para o avanço urbano, e tudo isso está acontecendo, né, naquele caldeirão, né, que é a Europa, né? Então é isso, tá? Em algumas partes da Ásia também, Japão, por exemplo, aqui na América, em algumas regiões, tá? Estados Unidos, tá? Então esse é o contexto aí. Bom, então o que vai acontecer, né, galera? De 1850 até 1870, a gente vai perceber que a produção mecânica vai aumentar. Certo? Então vai crescer a produção mecânica, né? E acompanhado disso o número de sindicatos, né? Então, lógico, se tem indústria, se tem produção mecânica, se tem industrialização, tem sindicatos, tem pessoas trabalhando, né? Justamente os sindicatos surgem para defender aí os direitos dessas pessoas que estão trabalhando e que estão ali ajudando a construir o progresso e tudo mais ali, tá? Então, um processo gradativo, né, pessoal, que vai ocorrer a substituição, né, da mão de obra infantil e feminina pelo trabalho masculino, tal, e um processo de formação dos grandes trustes, né, galera, dos grandes cartéis, das grandes empresas aí que vão começar a se juntar. Então essa é a fase do capitalismo que a gente que se vive, né, no final do século XIX na Europa, especificamente, tá? Então, e essas grandes firmas que eu tô falando com vocês aí, galera, são firmas que vão passar a controlar não só a economia, mas também o poder político, né? Uma classe média, uma classe burguesa, né? Que vai começar a se inclinar a se inclinar em aspectos políticos também, tá? Bom, para você ter uma ideia, galera, Londres, né? Ela passa ali de 3 milhões de habitantes, né? Na década de 1850 para 7 milhões de habitantes em 1890, tá? Ou seja, duplicou aí a quantidade de habitantes de Londres, tá? E outras cidades também como Paris, tá? Berlim, então essas cidades vão ganhando proeminência e destaque por conta desse processo de urbanização associado com a industrialização, né? Então, o detalhe é o seguinte, tá, galera? Esses camponeses, né, que começam a incorporar as fábricas e as cidades, eles vão passar a ser incorporados por esses sindicatos, né, que vão estar surgindo ali, que vão surgir naquele contexto, tá, para proteger o direito desses próprios trabalhadores que aparecem ali naquele cenário, né. Então começam a surgir o controle, os partidos socialistas, né, então a ganhar força por conta justamente da exploração, né, o processo de exploração ali, ele se torna mais evidente, os trabalhadores de jornadas ali extensas, né, de 12, 18 horas por dia de trabalho, tá? Então, esse contexto ele vai ser marcado pela ascensão dos movimentos socialistas e dos sindicatos, tá? Justamente por essas questões de insalubridade, de condições de vida, né? De doenças que passavam a cometer os trabalhadores. Tá? Então, esse é o contexto de fortalecimento do socialismo, né? Então, o Marx, né, o Engels, né, vão estabelecer suas teses, né, o socialismo científico, tal, né, o marxismo científico, com uma forma de entender ali o que estava acontecendo com o capitalismo, tá? E os sindicatos vêm nessa bota aí, certo? Bom,
E a gente pode observar, pessoal, que nesse período uma série de reformas trabalhistas, né, foram sendo incorporadas e desenvolvidas por sindicatos, pressionando, né, os governos na Grã-Bretanha, em Berlim, certo? E esses grupos, né, esses grupos socialistas, o que eles vão fazer? Eles vão ganhar aí algumas benesses para os trabalhadores, alguns direitos, né, partilhados na lei, né, por exemplo, direito ao voto, por exemplo, né, direito à representatividade, algumas leis, né, em prol desses trabalhadores, aí o que vai, de certa forma, arrefecer um pouco os ânimos desses trabalhadores, né. Então, é interessante notar também, pessoal, que é um período de extensa agitação feminina, né, as mulheres que eram, né, toda a vida ali ligadas ao patriarcado, submetidas ao pai da família e tal, elas vão começar a ganhar destaque e proeminência. Tá, inclusive fazendo agitações, quebrando ônibus, quebrando cabines de telefone, né, fazendo ali arruaças, né, não eram arruaças, né, eram lutas por direitos, tá, que buscando ali o direito à fala, o direito de voto, né, e uma certa representatividade ali, certo? Mesmo com o patriarcado, né, os governos contra essas mulheres, tá, e a gente pode perceber que esse era um contexto onde isso acontecia, né, onde a polícia vai atuar submetendo, né, essas mulheres num contexto de repressão que acontecia toda hora, tá? E o detalhe é o seguinte, que é somente em 1918, né, galera, que as mulheres vão passar a ter direito a voto, né, a ter direito ao voto na Grã-Bretanha, tá? Antes disso, não. Certo? Então, é um cenário bastante conturbado essa virada do século XIX para o século XX, tá? Um cenário de agitações, um cenário ali de extensas movimentações em vários âmbitos da sociedade. Então a gente tem de um lado a burguesia, o liberalismo ganhando proeminência, destaque, as firmas, né, as empresas se fortalecendo, e juntamente, né, em paralelo com isso, você tem ali a classe operária que vai também disputar direitos e inclusive direitos ali no parlamento, né, direitos ali constitucionais, que vão ser buscados por essa classe operária em ascensão também, por conta aí desse contexto da segunda Revolução Industrial. Tudo bem, pessoal? Então eu quis passar para vocês esse cenário aí do final do século XIX, do final do século XIX, início do século XX, né, um contexto aí de transformações intensas, né, com ascensão aí da burguesia e fortalecimento das grandes empresas, né, dos liberais, só que por outro lado, né, a gente não pode esquecer essa movimentação de caráter socialista, né, encabeçada ali pelas ideias do Marx, né, que municiava a classe trabalhadora a lutar pelos direitos e buscar ali defender o seu lado, tá bom? Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais um videozinho então para vocês aí. Não esquecerem de mim, eu tô aqui, beleza? Só que o detalhe é o seguinte, tá? Se você quer fazer com que esse canal se fortaleça cada vez mais, tem que fazer a sua doação através da chave Pix, certo? Além de se inscrever no canal, né, rafabelu22@gmail.com, certo? E você também, ou melhor, rafabelu22@gmail.com é a chave Pix, tá, galera? O canal é o Rafa Belu. Você pode se inscrever aí no canal para você fortalecer ainda mais aí, beleza? Um grande abraço para vocês, um bom domingo e a gente se vê em outra oportunidade. Até mais e tchau, tchau. Falou, galera.